pessoal, meu nome é Lourdes Diniz. Hoje eu vou preparar um festival de trufas, faça e venda. Eu vou estar usando hoje o nosso chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Então eu vou fazer uma mistura para trufa, né? Para o recheio nem ficar muito doce, nem ficar muito amargo. Então aqui eu tenho 500 gramas de chocolate, 250 ao leite e 250 meio amargo. Eu tenho 200 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho uma colher de sopa de mel e uma colher de sopa de rum. Então eu derreto chocolate no banho-maria ou micro-ondas. Mas num vídeo anterior de Páscoa eu já ensinei a fazer o derretimento do chocolate. Então aqui eu já vou direto. Então o chocolate derretido. Vou colocar o creme de leite. E vou mexer até homogeneizar. Chocolate estando quente, o creme de leite temperatura ambiente, fica muito mais fácil para trabalhar e misturar os dois ingredientes. Ó, então aqui eu já misturei, agora eu vou colocar o mel. E o rum. Pode ser conhaque também. Porque eu estou utilizando o mel e a bebida? Porque eu acabo ganhando validade. Se eu fizer o meu recheio só com creme de leite, a validade é por 5 dias. Se eu fizer com creme de leite, com o mel e a bebida, a validade vai para 10 dias. Então a gente que acaba trabalhando em casa para vender, a validade um pouquinho maior ajuda. Ó, já está prontinho o meu recheio. Eu posso também, se eu quiser, misturar com fouet. O fouet ajuda bastante para misturar os ingredientes. Vou deixar descansar só um pouquinho e vou colocar nos pratinhos e fazer várias porções. Bom, aqui eu continuei mexendo, deixei descansar um pouquinho, aí voltei mexendo, por quê? Porque com fouet é mais fácil para trabalhar. Então, o que eu percebo do meu recheio? Olha, quando eu chego no ponto certinho, olha que lindo que fica esse recheio, ó. Eu consigo espalhar esse recheio na lateral da tigela, ó, e o recheio ele fica. Então, eu tenho certeza que o meu recheio deu certinho. Ó, então, ficou um creme. Dessa receita básica, essa é a receita mais vendida, que é a trufa tradicional. Mas aí, dessa mesma receita, eu posso fazer vários sabores. Não coloquei essência, não coloquei nada. Então eu vou dividir aqui em 4 pratinhos e vou fazer 4 sabores de recheios diferentes. Ó, deixei um pouquinho aqui na tigela, aqui no refratário, porque aqui eu vou fazer uma receita tradicional colocando essência de rum. Essência de rum Jamaica. Como tem só um pouquinho, eu vou colocar só umas 5 gotinhas. Mas vocês podem colocar, no caso, eu vou fazer meio quilo de receita, né? Como eu estava fazendo. Aí pode colocar uma colher de chá, uma colher de café e sempre vai experimentando. Ó, então aqui eu já tenho um recheio, ó, que é o meu recheinho de trufa tradicional, que é a mais vendida. Vou fazer de cereja. Aí eu pego a essência de cereja, coloco um pouquinho e misturo a cereja. Olha que linda! Vou fazer uma outra receitinha também de nozes. A receita de nozes eu poderia colocar essência de nozes ou eu posso colocar também um pouquinho da essência de rum, que fica muito saborosa. Em seguida coloco as nozes. Depois no site eu vou colocar as receitas
indicando toda a quantidade que eu estou utilizando de frutas. Então é assim, se eu tiver meio quilo de recheio, eu vou colocar 100 gramas de frutas. Como aqui eu tenho só um pouquinho, então eu estou colocando só um pouco para vocês verem como dá para fazer de uma única massa básica vários sabores. Agora eu vou fazer uma receita também de pão de mel. Então aqui eu esfarelei o meu pãozinho de mel, né? Ó. E aí eu faço uma receitinha de pão de mel. Esse aqui fica muito bom para colocar na casquinha do cone. Então eu vou trabalhar assim hoje, gente. Eu vou fazer a trufa básica tradicional, né? Fazer vários sabores. E depois eu venho fazendo outros sabores com uma trufa básica branca. Vocês vão achar bem interessante, porque aí aproveita bastante o tempo. Essa última que eu vou fazer é de café. Eu vou utilizar só a essência. Ó, então está prontinho, 5 sabores diferentes de trufa saindo de uma única receita básica, tá? Voltando com a nossa trufa básica branca. Eu vou misturar aqui, eu tenho 250 gramas de chocolate branco, chocolate. Eu vou colocar 100 gramas de creme de leite. E vou mexer até homogeneizar. Olha que lindo que ficou a receita. Maravilhosa. Vou colocar o mel. E o conhaque. Está pronta a nossa receita. É só mexer para misturar os ingredientes. E aqui está pronta a massa básica de trufa. Aproveitando, já vou separar em porções e vou colocar os sabores. Então, se eu quiser vender uma trufa só tradicional, eu paro aqui. Aí eu tenho a trufa branca. Vou misturar a cereja, porque as pessoas também adoram trufas de cereja. Então eu vou colocar a essência e vou colocar a cerejinha picada. Aí eu tenho uma trufa de cereja. E ainda para ficar melhor essa trufa, posso transformar em floresta negra. Misturando o quê? Chocolate picadinho, ó. Olha que receita maravilhosa. Então eu vou deixar assim, olha, trufa de cereja. Misturei o chocolate, transformo numa trufa de floresta negra. Agora eu tenho uma geleinha de morango que eu fiz. Então aqui eu tenho um pozinho de suco, né? Pode ser qualquer suco que vocês tiverem em casa. Eu vou misturar esse suco na geleia para acentuar mais a cor e o sabor. E aí eu posso misturar na minha receita básica de trufas, que vai ficar maravilhosa também. E vou fazer uma só de chocolate, acrescentando o chocolate na massa básica. Olha que receita linda que ficou. Então, de uma única receita básica branca com 250 gramas de chocolate, eu fiz uma receita com 4 sabores. Agora eu vou preparar o recheio mais vendido nos últimos tempos, né? Que é o recheio de leite ninho. Pode ser o leite em pó, mas eu estou usando hoje o leite ninho. Aqui eu tenho 250 gramas de chocolate branco, 100 gramas de creme de leite, meia colher de sobremesa de mel, meia colher de rum. Eu tô colocando rum, mas pode ser uma vodka e pode nem colocar. É que para validade é melhor colocar o mel e a bebida. E aqui eu tenho 50 gramas de leite ninho. Então o primeiro passo, vou misturar o creme de leite. E vou mexer até homogeneizar. Vocês perceberam que para trabalhar, para fazer trufa, fica mais fácil trabalhar com fouet, né?
Ó, aqui já fez a minha mistura. Olha como ficou lindo esse recheio. Agora eu vou colocar o mel, o rum ou o conhaque. Dou uma misturadinha e por último o leite ninho. Está pronta a nossa receita. Agora é só deixar descansar e moldar as trufas. Gente, olha, essa é a minha preferida de maracujá. Olha que delícia, eu tô fazendo a receita com a própria fruta. Aqui eu tenho 250 gramas de chocolate branco, tô usando o chocolate da Puratos. Eu tenho aqui 125 gramas de suco de maracujá, a fruta mesmo, a polpa. Eu tenho mel e tenho a bebida. Aqui eu coloquei o mel, mas vocês poderiam colocar a glucose, que não tem sabor, né? Que aí não vai brigar sabor de mel com a fruta. Mas também fica muito bom. Aqui tem uma colher de chá e uma colher de chá de vodka. Por que eu estou usando a vodka e não o conhaque? Também realmente para não tirar o sabor da fruta. E aqui eu tenho um creme de leite, se for necessário. Porque eu quero ensinar hoje para vocês uma receita para eu dar o ponto direto com a fruta, sem utilizar o creme, tá? Mas de repente vocês falam assim, ah, eu quero uma trufa mais cremosa. Aí o que eu posso fazer? Pegar metade da receita do maracujá e colocar o creme de leite. Então aqui eu vou começar colocando, né, o suco. Ó, misturo bem delicado. Essa receita também dá para fazer bolo, recheios de bolo. E aí vocês vão me perguntar, ah, mas eu não gosto da semente. Então só passa na peneirinha e tira a semente. Mas a maioria das pessoas gostam da trufa de maracujá com semente, mas é opcional. Por que eu vou deixar essa trufa um pouquinho mais molinha do que as outras? Porque eu tô colocando um pouquinho mais de suco. Por quê? Porque como o suco de maracujá ele é muito ácido, aí ele então dá uma ressecada no recheio da trufa. Então por isso que eu deixo assim mais molinha. E o ideal é deixar descansar pelo menos 8 horas para usar, né? Porque aí vai estar no ponto certinho. Agora eu vou colocar o mel e a vodka. Não foi necessário colocar o creme de leite. Depois eu mostro para vocês o resultado, como fica maravilhoso esse recheio. É assim mesmo, ele fica bem molinho e depois ele vai pegar consistência. Prontinho! Voltei com mais uma receitinha de trufa. Hoje é de limão. Essa trufa de limão vocês podem transformar em caipirinha também, substituindo a vodka e colocando uma água ardente, tipo uma 51, né? Então eu tenho o meu chocolatinho branco, eu estou usando o chocolate da Puratos. Aqui eu tenho 250 gramas. Eu tenho só 100 ml do suco de limão, o mel e a vodka. Hoje eu não estou fazendo de caipirinha, tá? Então eu vou colocar a vodka. Eu tenho aqui uma colher de chá de mel e uma colher de chá de vodka. Raspinha de limão é a gosto, mas acho que fica bem interessante. O creme de leite aqui eu tenho, mas se eu precisar. Então, como eu não quero deixar a minha trufa muito azeda, então eu vou colocar um pouquinho do suco e um pouquinho do creme. Então, eu vou iniciar com o limão, ó, suco de limão. Aí eu vou mexer até homogeneizar. Dá a impressão, né, que talhou, mas é normal, então vocês vão continuar mexendo. Olha que lindo que tá ficando, mas ainda não tá o ponto. Eu percebo ainda que tá um pouco crespo. O recheio não tá bem lisinho. Mas vou continuar. Vou colocar o mel. Poderia estar colocando aqui a glucose, que a glucose também não tem sabor. A bebida. Ó, o que eu percebo na minha receita? Que ainda falta um pouquinho de líquido, né? Por exemplo, vou colocar um pouquinho do creme de leite. Então, se vocês diminuírem a quantidade do limão, tem que acrescentar mais creme de leite. Olha que lindo que ficou essa receita, ó. Tá prontinho. Se vocês quiserem deixar esse recheio mais cremoso, pode terminar todo com creme de leite.
E por último, a raspinha de limão. Tá pronta a minha receita de limão. Aí, gente, eu vou dar uma dica para vocês, né? Hoje nós fizemos um monte de receita de trufas, né? O que eu poderia fazer com esses meus recheios? Bolo, né? Bolo trufado. Mas para quem faz bolo no pote, o interessante é que tenha recheio mais leve, né? Então, o que eu vou dar a dica para vocês? Olha, o chantilly. Eu vou usar esse chantilly da Puratos, que é o Norcal Mais. É um dos melhores chantillies que tem no mercado. Maravilhoso. É fácil para aplicar, um rendimento. Você decora até 10 bolinhos, 11 bolinhos de 1 quilo. Então, o que eu vou fazer nesse meu recheio? Olha, depois do meu recheio pronto, do recheio da trufa pronta, eu vou agregar um chantilly. Por que eu vou colocar o meu chantilly? Para eu fazer um mousse. Então, eu posso transformar todas as minhas receitas que eu fiz até agora em mousse para fazer meus bolos de pote. Olha só que lindo que tá ficando, olha. Na hora já percebe um resultado. E todos os nossos recheios que nós fizemos de maracujá, tradicional, de cereja, todos transforma em mousse. Qual que é a proporção assim que pode colocar? Por exemplo, se eu tiver 500 gramas de recheio, eu posso colocar 250 de chantilly batido, ou é a gosto também. De repente o meu cliente não gosta muito de chantilly, aí eu vou colocar menos. Mas olha isso aqui, gente, coisa mais linda que ficou esse recheio. Oi, gente, mais uma receitinha. Não sei se vocês já utilizaram chantilly para fazer as trufas. Isso, chantilly. Então aqui eu tenho 200 gramas de chantilly, 250 de chocolate meio amargo. Eu tô usando, ó, Norcal Chant, vocês já devem conhecer, né? E aí aqui é uma receita de trufa normal. Só que qual é o passo? Eu vou ferver o chantilly, depois que ferver eu vou colocar o chocolate, mexer até homogeneizar, depois vou colocar o mel e a bebida e tá pronto o nosso recheinho de trufa. Então eu vou colocar creme, que é o Norcal Chant. Vou levar para ferver, aí depois eu coloco o restante dos ingredientes. Vocês vão adorar essa receita, e sem falar da economia, né? Que eu não vou usar creme de leite, eu vou usar o nosso chantilly. Abriu fervura, coloco o chocolate e vou mexer. Se eu quiser, eu posso deixar aqui o chocolate um pouquinho, uns 2 minutinhos, que aí ele vai ficar bem molinho, fica mais fácil para misturar. Olha que recheio maravilhoso, prático, econômico. Então, na realidade, é um recheio de trufa mesmo. Aqui já posso colocar o mel e já vou colocar a bebida. E tá pronto o nosso recheio. Agora é só deixar esfriar. Eu deixo descansar até umas 8 horas, que eu acho que fica perfeito o recheio para moldar, para enrolar também fica. E se vocês quiserem misturar o chantilly batido, aí eu vou ter aquele mousse de chocolate. Prontinho. Chegou a tão esperada hora, vamos fazer nossas trufas. Eu vou utilizar a forma de silicone da BWB, maravilhosa, viu, gente? Aqui tem uma marquinha que é a quantidade de chocolate que eu vou utilizar. Na realidade, se vocês quiserem fazer com chocolate nobre, chocolate real, no vídeo que eu fiz de ovos de Páscoa tem toda a técnica de derreter e temperar. Só que hoje eu vou utilizar qual? Eu vou usar o cará para pão de mel e trufas, maravilhoso, que é da Puratos. Então aqui eu já derreti para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então aqui eu já tenho a minha cobertura derretida, coloquei numa manguinha de confeitar, porque eu acho assim muito prático.
né? Aí vou colocar na quantidade, já vou fazer 2 forminhas, mas quando eu coloco a minha produção para valer, eu já coloco umas 20 forminhas em cima da bancada, porque eu acho mais fácil. Aí aqui eu dou uma batidinha e vocês vão observar que aqui na forminha tem um furinho, ó, aqui também. Então ele é um parzinho, né? Então tem que ser sempre certinho, ó. Aí coloquei, dou uma apertadinha e tá pronto a minha casquinha. Vou levar à geladeira aproximadamente 10 minutinhos. Aqui é a mesma coisa. Gente, o maridinho tá aqui do lado, por isso que de vez em quando eu dou uma olhada, né? Uma piscadinha pra ele. Ó, aqui eu tenho também um copinho. Esse aqui é muito interessante pra festa, pra quem for se organizar. Lembra o recheio de trufa? Depois eu transformei em mousse de limão. Olha só que maravilha que ficou. Então vocês podem também fazer trufa mousse, né? Eu tenho uma manguinha aqui pequenininha de confeitar. Então depois eu vou fazer uma trufinha de mousse para vocês verem. Vou colocar aqui na manga, que é mais fácil. E esse aqui é aquele recheio de leite ninho que nós fizemos. Olha como ele tá num ponto maravilhoso para trabalhar também, ó. Perfeito. Se vocês quiserem deixar para enrolar, tem que deixar descansar pelo menos 8 horas. Para poder fazer enroladinha, que é a trufa original. Agora aqui eu tenho uma forminha que é para fazer aquela trufa insuflada. Que aí a técnica não precisa colocar, fazer com a forminha de silicone. Essa aqui é a forminha bem simples. Então eu vou colocar mais ou menos 1/3 de chocolate e aí eu já venho com o recheio. E depois eu já venho cobrindo também. Deixa eu ver qual recheio eu vou escolher para fazer. Para dar certo essa trufa, eu tenho que ter um recheio cremoso, tá? Ele não pode estar muito molinho, ó. Eu vou pegar esse aqui de maracujá. Ou vou fazer um pouquinho de carne. Então eu vou colocar 1/3 do chocolate, né? Que é a cobertura. Dou uma batidinha. E aí eu venho com o meu recheio, que ele já está bem cremosinho. Vou colocar bem no centro, eu vou apertar, o recheio desce e o chocolate sobe. Deixa eu cortar aqui só mais um pouquinho. Fazer uma de limão. Ó, esse daqui é de leite ninho. Se o meu recheio estiver um pouquinho firminho, é só dar uma massageadinha assim no saquinho, porque ele fica mais molinho, fica mais fácil. Agora eu já venho fechando as minhas trufas. Se é aquela técnica que não precisa de fazer casquinha, aí já faz direto. Venho com a cobertura e fecho.
Geladeira, 10 minutinhos também. Deixa eu só cobrir um pouquinho mais aqui, que ficou aparecendo um pouco o recheio, que eu acabei colocando muito. Ó, esse cone que eu vou utilizar, ele é dessa marca da Marvel. Eu acho assim que ele é bem crocante, a casquinha é muito saborosa. Então o segredo do cone para não murchar também, gente, vocês vão colocar o chocolatinho aqui dentro. Mais ou menos metade da casquinha. Aí eu puxo e deixo uma casquinha de chocolate bem grossinha dentro. Ó, fica desse jeitinho, né, bem perfeitinho. E aí também eu coloco um pouquinho do chocolate na beiradinha, ó. E aí eu deixo secar. E a hora que secar, eu vou rechear. Então, quando eu começo a fazer minhas casquinhas, para não correr o risco de murcharem, aí eu faço 20 casquinhas, eu deixo secar, eu recheio e já embalo. Porque se eu deixar, eu vou embalar daqui 2 horas, por exemplo, a casquinha já murcha. Eu tenho uma trufa que eu enrolei. Ó, fui adiantando aqui também o nosso trabalho. Essa trufa, depois que vocês fizeram, deixa descansar 8 horas no mínimo, e aí dá para enrolar. Ó. Aqui eu já fui adiantando, né, a massinha, eu vou banhar para vocês verem uma, e o restante eu vou passar o cacau, porque eu acho muito fino, muito chique para festa. Então é uma boa opção também. Como vocês já vão ter as trufinhas na forma de silicone, então a opção de oferecer essa eu acho que é bem interessante. Ó, então eu vou pegar uma trufinha e vou banhar no meu chocolate. Opa! Vou banhar mais uma. Opa! E mais uma. A gente não resiste, começa a banhar e não quer parar. Prontinho. Daqui a pouquinho as trufinhas já estão secas e dá para decorar. E essas que sobraram, gente, olha que bacana também que eu vou fazer para vocês verem. Ó, aqui eu tenho um cacau, pode ser um chocolate 50% também. Aí eu vou colocar as minhas trufinhas aqui. Quando receber amigos em casa, dá pra gente fazer sem ter muito trabalho. Olha só que linda que fica. Então eu tiro a primeira partezinha da forma, tiro o silicone. Todo esse excesso que sobra dá pra aproveitar, viu, gente? Depois dá pra derreter novamente. O pessoal me pergunta muito como que eu faço o cálculo, né, a conta das minhas trufas. Então, como que eu faço para saber quanto eu preciso de chocolate? Então, eu faço a casquinha, ó, tiro, e aí eu peso uma casquinha. Esta forma é a de 45 gramas e ela é a número 41. Então, eu coloco aqui na balancinha, ó, ela pesou 10 gramas. Aí depois, eu fechando, ela vai pesar 13 gramas. Aproximadamente. E depois eu peso a minha trufa com recheio. Então eu sei o quanto de coberturas que eu tenho que comprar e quanto de chocolate para fazer o recheio. E isso fica fácil também para poder vender. Eu já vou colocar o recheio. Eu tenho aqui uma variação, né, uma variedade de recheio.
Então eu posso colocar aqui de maracujá. Fazer vários sabores. Esse aqui é de leite ninho. Se eu quiser também, eu posso colocar um pouquinho do meu recheio e colocar uma gotinha. Esse aqui é uma gotinha, é gotas de licor. Posso colocar aqui no meio e depois preencher o restante. Vou preencher todas, depois eu levo para a geladeira. Aqui eu também tenho a opção de fazer recheadinho de cereja. Isso aqui é uma cocada. Eu fiz uma aulinha de cocada, depois vocês entram lá para assistir. E aqui é uma cocadinha de maracujá. Então eu vou fazer a minha trufa tradicional. Ó, por exemplo, aqui se eu quiser vender uma trufinha só tradicional, então eu vou colocar esse recheio. Ah, eu quero fazer uma trufinha recheada. Então é uma trufinha com recheinho, por exemplo, ó, de coco. Aí eu coloco. Posso vender até como uma trufa de prestígio, ó. E esse aqui, prestígio de maracujá. Aí eu só dou uma acertadinha aqui no recheio. E eu venho cobrindo. Essa trufa também tradicional, eu posso colocar uma cereja. Agora eu já venho fechando e volto à geladeira, mais 5 minutinhos já tá bom para secar. A criatividade, gente, é fundamental para vocês terem um sucesso no que vocês forem fazer. Hoje eu ensinei vários tipos de trufa com uma única massa básica. E aí depois, na hora de fazer as trufinhas, rechear, e vocês vão ver o que o cliente mais gosta. Vai para a geladeira e daqui a pouquinho a gente já desenforma. Ó, aquela nossa trufinha insufladinha já tá quase pronta para desenformar. Mais um pouquinho. Opa, já tá até saindo, ó. Eu acho que já dá até para desenformar algumas. Vamos ver? Ó, ainda tem algumas que tá um pouco coladinha. Vou deixar essa aqui mais um pouquinho. Ó, aqui eu tenho uns copinhos que nós fizemos agora há pouquinho. Então também, se eu quiser rechear, eu posso fazer um recheio tradicional. E depois eu vou decorar com uma cereja. No meu site, gente, eu vou estar colocando dicas de preço, validade, como vender, onde vender, captação de clientes, que eu acho que é super importante, né? E vocês observam que eu tô fazendo em casa, tudo caseiro, como se eu estivesse na casa de vocês. A bagunça é a mesma, não muda nada. O mais importante, gente, é a praticidade, o resultado de venda. Tudo isso acaba ajudando bastante. Então, enquanto a gente espera as nossas trufinhas ficarem prontas, essas aqui já estão bem sequinhas. Se vocês forem vender, por exemplo, para festa, casamento, vocês podem decorar com pozinho dourado, pozinho... Olha que linda que fica. Esse aqui é prata. Esse aqui é um cobre maravilhoso. E esse aqui é um douradinho.
se já está pronta. Opa, já tá prontinha as trufinhas, olha que maravilha. Você quer uma aula, faça e venda. Porque trufas não tem crise. Trufa pão de mel não tem crise e vende-se o ano todo. Próximo vídeo vai ser de pão de mel. Agora eu vou cortar uma trufinha insuflada e uma trufa normal para vocês verem como ela fica bonita e não tem diferença, né? Assim, de fazer ela insuflada ou até mesmo na forminha de silicone. Ó, essa é a de silicone. E essa daqui é uma trufinha insuflada. Olha. Bom, só falta agora o cone para rechear. Então ele tá bem sequinho, não vai correr o risco de a casquinha amolecer. Vou fazer um recheinho com a trufinha tradicional. Aí é só fechar, deixar secar e embalar. E tá tudo prontinho. Enquanto seca, vou fazer uma embalagem das trufas para vocês verem. Então aqui eu vou pegar, colocar bem no centro. E fechar. Olha que linda que fica. Vou fazer mais uma. Eu sempre deixo um apoio embaixo para a trufa não ficar escorregando e fugindo, né? Então assim fica mais fácil. E aqui é só uma viradinha, viu? Não vai ficar torcendo muito que fica feio. Olha que linda que fica. Também eu tenho a opção de embalar utilizando papel na diagonal, ó. Coloco aqui. Se aqui o papelzinho ele fica maiorzinho. Olha como fica diferente, ó. Mesmo papel, mas de forma diferente de embalar. Tem um outro jeitinho também que eu gosto muito, quando eu faço para casamento, eu pego a trufinha, coloco aqui, eu faço tipo um pacotinho de presente. Fecho aqui. Olha como fica linda. Prontinho, o cone ainda tá molhadinho. Ah, não, já dá pra embalar já. Se vocês em casa não tiverem um papelzinho próprio, né, pra cone, então dá pra fazer nessa mesma embalagem, ó. Coloco aqui. Vou enrolando, sempre segurando. Dou uma dobradinha aqui na ponta, ó. Aí eu fecho. Venho fechando pro lado assim que tiver maior. Posso colocar um durex ou eu posso já colocar uma etiqueta de trufa. E tá prontinho. Aqui também dá pra colocar um durex. Tá prontinho o nosso cone. Olha como que ficou bonito. Gente, hoje eu utilizei todos esses produtos no nosso trabalho Faça e Venda, nas nossas trufas. Então eu usei o cará, cobertura, pão de mel e trufas da Puratos, a casquinha da Marve,
a forma da BWB para fazer todas as trufas, a embalagem da Cromos. Agradeço de coração pelo dia de hoje.